Deixe-me ler para vocês os primeiros versículos, de 1 a 16. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus restos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A densidade do Salmo, a mesma densidade de toda a palavra de Deus, é muito superior aos de qualquer escritor. Digamos assim, você vai ver a densidade de pensamentos fortes, concretos, de raciocínios acertados, de coisa verdadeira. A maioria dos escritores vai aí por, num volume de 1.200 palavras, 14. Uma lauda, você percebe 14 coisas verdadeiras, o resto é enchimento de linguiça. Eu sei porque os escritores sabem que você primeiro põe no papel o seu pensamento, depois a ordem é corta, verbo duplo, corta a palavra bonita que você quis dizer sem saber o sentido, corta. E quando você deixar ele bem polido, você ainda assim falou muita abobrinha e não disse muita coisa certa. Há um autor que tem uma densidade imensa, Shakespeare. Você lê um texto de Shakespeare, você alcança em cada página, em cada lauda, pelo menos 40 preciosidades, coisas acertadas. Mas isso é gênio. Tem outros que vão por aí. Na Bíblia, você tem sempre 100%. Quando você compara a sua Bíblia com o original, estuda para ver se o tradutor fez certo, se não foi tradutor traditore, né? Se ele não traiu
a tradução da Bíblia, você vai ver outras maneiras de dizer, porque uma língua tem maneiras diferentes de dizer as coisas. Você vai ver que sentimento houve igual, que propósito, e então obter da forma um conteúdo. O desvelo com a forma, no entanto, é muito importante aqui nesse livro, né, nesse salmo. São 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Você tem, por exemplo, dos versículos 1 a 9, você iniciou com Aleph, nosso A. Depois do 9, começa o Bet, que é o texto que nós vamos parar um pouco. Uma coisa muito importante é que todo o Salmo 119 destacam-se 10 sinônimos para a palavra de Deus. Palavra, lei, ditado, estatuto, caminho, testemunho, alianças, preceitos, julgamentos e juízos. E isto por quê? Porque há uma nuance muito grande, é um colorido com as palavras. Quando as minhas pernas ouvem do meu cérebro a ordem de correr, o que é que elas respondem? É besta. Eu pregava há muitos anos atrás, numa cidade do interior de São Paulo, e era uma reunião de mocidade do presbitério, e eu descrevia a morte de Cristo. E fui corrigido na forma dramática de me expressar, nunca mais entrei por aí, porque no meio da descrição, um menino na minha frente, eu estava lá descrevendo coroa de espinho, laivos do chicote nas costas, a maceração de carregar a cruz, e o menino virou e disse: "É besta". Agora me respondam, minhas pernas ofenderam a minha cabeça e me xingaram de animal, de besta? Foi isso? Não, as minhas pernas disseram: você está brincando, você está se fazendo de bobo. Como esse menino que quis dizer: nossa, não dá nem para acreditar. Se nós permitirmos hoje ao nosso coração ter uma conversa normal com a palavra de Deus, eu tenho a impressão de que vai haver muita mudança. Deixe-me começar aqui. Bem-aventurados repreensíveis no seu caminho, bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Há uma bem-aventurança aqui, e vocês têm as bem-aventuranças de Cristo no Sermão do Monte. Vocês têm o Salmo que hoje foi lido, Salmo 1, com bem-aventurança. Na Bíblia aparece bem-aventurança, que é de difícil localização no seu sentido. Umas vezes quer dizer bem-sucedido, outras vezes feliz.
E eu gostaria aqui de destacar que são felizes os irrepreensíveis. Felizes se conseguirem ser irrepreensíveis andando na lei do Senhor. Não são irrepreensíveis porque são, mas porque andam na lei do Senhor. E bem-sucedidos que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Você tem dois aspectos aqui. Um, conhecer a lei do Senhor, saber o mandamento e andar segundo o mandamento. E o outro é guardar a prescrição e buscar a Deus de todo o coração. Por que está usando aqui, e vai usar, a palavra mente, a palavra alma e a palavra coração? Tem um certo entremeio aqui no Salmo. Pensem comigo. Meu cérebro é o chefe do meu sistema nervoso. Eu tenho neurônios aqui, mas tenho neurônios aqui. Se não tivesse uma comunicação desse tipo, eu comeria sem parar. Desculpem a barriga. É preciso que uma hora a barriga diga para a cabeça que precisa parar de comer. Existem desarranjos neurológicos ou psicológicos, dependendo de suas fontes, que trazem perturbações alimentares. Mas eu estou dizendo que um cérebro normal comunica com um estômago normal. Na questão de coração e cérebro, o Antônio Damasio, que pelo menos tem 2 leitores dele aqui, né? Ele diz o seguinte, num livro que se chama Self Comes to Mind, o eu vem à mente. E ele ilustra o que ele vai dizer com a arte de Shakespeare, quando Hamlet diz a Horácio: há coisas que vão muito além da sua mente, Horácio, mais do que você pode vislumbrar no céu ou na terra. E Sarah Garfinkel disse, porque a conexão entre coração e cérebro é uma de 2 vias. É difícil dizer se o coração mandou aviso para o cérebro ou se o cérebro avisa o coração. E isso é interessante. Se você for estudar a parte biológica, vão descobrir que não só o coração bombeia sangue, mas a qualidade da química e a parte hormonal que manda para o cérebro é diferente dependendo de como o seu corpo está reagindo ou a você mesmo ou ao ambiente. Então, quando fala do seu coração, está falando de uma atividade corpórea também. Deixe-me exemplificar. Eu tenho algumas pessoas que são minhas inimigas. Não estão aqui. Há governantes que eu tenho de orar por eles, porque são meus inimigos. E quando eu os vejo fazendo o que fazem, meu coração bate mais forte, meu corpo sente que se retesa,
e a minha mente planeja crimes hediondos. Às vezes a coisa é mais leve, por exemplo, quando eu te vejo e eu esqueci de cumprimentar você, passei reto. Ah, como se aflige meu coração. Quando estudante tinha um só amigo, bem mais velho do que eu, era o secretário da escola em que eu estudava. Quando um dia cheguei à escola, fui ao seu gabinete para cumprimentá-lo e ele disse: hoje de manhã eu passei e você não me cumprimentou. Eu falei: eu não vi. E ele me disse: guarda isto, amigos andam procurando amigos para cumprimentar. Interessante. É dessas coisas que eu queria falar com vocês hoje, mas vou buscar um versículo que me dá essa totalidade. É o versículo de número 11 do Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Voltem um pouco para o versículo de número 6 e veja: então não me envergonharei. E olhem o versículo de número 13. Com os lábios tenho narrado os teus juízos. A pergunta que fica no meu coração é: será que sou só eu ou você também já passou vergonha na vida? Você já pecou? Não? Essa é a primeira vez? Porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado mente. Se você nunca pecou, você está mentindo agora. Você já teve vergonha e medo até de encontrar uma pessoa que viu o que você não queria, o que você falhou com ela? Morreu alguém e você não foi visitar sua melhor amiga, seu melhor amigo? Meu coração vive dessas vergonhas. Pela graça de Deus, eu pego as minhas vergonhas e pinto tudo de vermelho, do sangue de Cristo. Dependo da verdade do sangue de Cristo para ser bem-aventurado, para ser feliz, para ser bem-sucedido. E, em primeiro lugar, eu declaro diante de Deus o meu pecado. Em segundo lugar, eu confio em Deus para a restauração do meu e do seu coração. O que diz a Bíblia? Não haja entre vós raiz de amargura, que brotando vos consuma e tome muitos outros. Não há aqui quem não peque. Eu sou o maior dos pecadores. Como é que eu vou ler: bem-aventurados repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, se eu sou repreensível? Os que guardam as suas prescrições, se eu, dependendo das minhas emoções, esqueço a palavra de Deus e busco mais a mim mesmo do que a Deus. Então, este texto: guardo no meu coração as tuas palavras, a grande verdade aqui é maior do que as palavras.
Se eu guardo no meu coração as palavras de Deus, é porque eu não confio nas minhas próprias palavras. Eu não guardo no meu coração as minhas palavras falhas, as quais me envergonham constantemente. Prefiro guardar a palavra de Deus. Quando Ele diz que eu sou pecador, e eu não me sinto pecador, eu tenho seu Espírito a trabalhar no coração, a mexer na minha vida. Então eu suspeito de mim, eu suspeito das minhas razões. Eu vou ser sincero, entre andar com um dos irmãos num Volkswagen e com outro num daqueles carrinhos ingleses, sabe, bonitinho, WMG, não é isso, mas podia ser, né, Vadislau Martins Gomes, eu prefiro o melhor carro. Eu digo outra coisa, para ser convidado por você para ir comer num restaurante, e alguém bem rico num restaurante, eu prefiro o rico. Com você a gente vai naquele prato sujo. Com o outro, eu vou comer fogo de chão, como até o fogo. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu tenho pessoas que eu não acho o melhor momento para estar com elas. Mas a palavra de Deus diz, Vadislau, o verdadeiro você é o que se parecerá com Cristo. O resto é um Vadislau decadente, cheio de ferimentos, de lembranças que envergonham, de acusações e de ira contra Deus, porque Deus é aquele que me vê desnudo. Mas se eu guardo também a palavra de Deus no meu coração, onde diz, dos teus pecados não mais me lembrarei, de que foi a vida do eterno, do eu sou, que foi dada por mim, então eu assumo o eu que o Criador, o verdadeiro Deus, em Cristo, criou. Um novo Vadislau. Um novo Vadislau que não se envergonha de ser chamado filho de Deus. Guardo a tua palavra no meu coração. Você sabe por que você esquece na hora H da palavra de Deus e lembra da sua? Você já foi dormir zangado? Eu muitas vezes gostava de dormir zangado. A gente fica respirando ameaça. Nós gostamos até um pouco do pecado. Mas se buscarmos o Senhor como Ele quer ser buscado, limpos de coração, lavados e purificados pelo seu sangue, puros como os que voltam de louvar, aí então guardaremos a verdadeira palavra de Deus. Saberemos entender a palavra de Deus. Ele nos dará uma mente que pensa. Quando eu guardo a palavra de Deus, não tem que ver somente com a memória. Tem. Memória esparsa no nosso cérebro, apesar de ter partes que estão mais dedicadas a ela. E existem umas memórias também espalhadas pelo nosso corpo,
quando o Senhor Deus dominar sua vida toda, quando você se dobrar diante de Deus, vazio daquele hipócrita, daquele eu artificial, daquele eu decaído, degenerado, e assumir o verdadeiro eu em Cristo. Paulo usa a expressão estar em Cristo. Aí nós guardaremos a palavra de Deus sem tirar nem pôr. Uma das coisas mais fáceis é acrescentar a palavra de Deus. Olha, Deus diz para te perdoar, mas Ele diz, se você não mudar, eu não perdoo. E eu quero saber aonde. Será que isto está escrito em São Heresias? Capítulo 2 de São Heresias? Na Bíblia diz que eu perdoo porque Cristo perdoou, não porque eu quero perdoar. Porque, na verdade, o velho Vadislau não perdoa, ele mata. Mas o nascido de novo, o homem regenerado, ele não acrescenta a palavra de Deus e perdoa porque Cristo morreu na cruz para perdoar. Se eu disser que eu não perdoo, estarei pisando aos pés o sangue de Cristo. E aí vem então uma segunda parte. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que fazer hoje se você for ofendido? Vá para casa, leia a palavra de Deus, o que Cristo fez com as ofensas. Carregou na cruz sobre si, e aos iníquos e impenitentes condenou, com a sua mesma morte. Se a pessoa é cristã, está perdoada. Se ela não é cristã, está nas mãos do Criador, não nas nossas. E notem o final aqui, depois. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Você já notou como é difícil a gente dar testemunho? Você está num carro, passa lá um motoqueiro com escapamento aberto, meio maluco, buzinando e bate no seu espelho. O que é que você fala? Não diga nada. Nós não podemos pôr a cabeça para fora e confessar o pecado de alguém para alguém. Nós queremos fazer isso. Toda hora me dá vontade de confessar o seu pecado para você mesmo. Eu vou lá e falo na cara. Deus não nos chamou para esse testemunho. Deus não nos criou para tirar satisfação. Nós tiramos satisfação da alegria de servir ao nosso Criador. Guardei a tua palavra no meu coração, nem mais, nem menos. Guardei a tua palavra no meu coração quanto a mim, quanto ao meu irmão. Guardei a tua direção para me aproximar das situações da vida corretamente. Meu testemunho a respeito das coisas tem de ser verdadeiro. E se porventura por minhas emoções eu erro, eu peco, sempre há o caminho do arrependimento, de trazer a Cristo sobre a promessa, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar. E então a minha narrativa vai ser correta, meu testemunho. Eu não vou dizer quem é que está certo ou errado aqui, seriam narrativas erradas. Mas o que o Senhor Jesus faz na sua vida, na minha vida, é produzir aquela bem-aventurança, onde eu me entristeço com a sua dor e me alegro com a sua dor, com a certeza de que você pode relacionar-se comigo desse jeito. Um salmo muito pessoal. Este texto, ele termina: meditarei nos teus preceitos, pensar bastante, terei respeito pelas disposições do Senhor e terei prazer na lei. Eu perco riquezas para manter as riquezas do coração, no seu coração, no meu coração. Tem mais valor o que Deus produz entre nós do que nossos alvos e objetivos de vida. É sobre isso que o salmo inteiro vai falar. Deus os abençoe.